Agora nós vamos para a parte da pesquisa que ocorreu da demanda turística, de forma detalhada, para vocês terem essas informações bem concisas. Obrigado. Boa noite a todos. Eu inicio a minha apresentação reforçando as palavras iniciais do secretário Gabriel, no sentido de que nós estamos aqui apresentando os resultados de um estudo que nós realizamos com uma equipe técnica que procurou usar métodos e técnicas de pesquisa, e esses estudos eles poderão então subsidiar a implantação ou não da TPA. Mas com certeza esses resultados eles já estão servindo como informação, como ferramenta para o planejamento e para a gestão, em especial relacionada ao turismo em São Francisco. A pesquisa de demanda turística ela foi realizada em parceria com o Instituto Federal Catarinense, a quem eu externo o agradecimento, a professora Adriana, coordenadora do curso de guias, e os alunos que estiveram aí em campo fazendo a coleta. E ela tem o objetivo principal de conhecer o perfil dos visitantes, bem como avaliar o nível de satisfação dos mesmos no que diz respeito à infraestrutura e serviços, e conhecer a opinião dos turistas em relação à implantação da taxa de preservação ambiental. A amostra ela foi definida de forma estratificada por cotas. Nós realizamos a coleta nos principais pontos turísticos do município, das regiões, então na Enseada, na Prainha, no Centro Histórico, no Ervínio e da Vila da Glória, de modo que nós tivéssemos uma melhor representatividade deste todo, e chegamos a um número de 470 questionários preenchidos, o que nos garante uma representatividade e uma segurança dos resultados em torno de 95% de confiabilidade e 5% de erro amostral. O período de coleta foi de 26 de dezembro a 13 de fevereiro, e o processamento dos dados coletados se deu por meio do Google Analytics e também das planilhas do Excel que permitiram o cruzamento dos dados. A pesquisa na íntegra ela também está disponível junto ao estudo, ao diagnóstico, e nós trouxemos aqui alguns recortes mais significativos. Em relação ao tipo de visitante, 60% são turistas, que são aqueles que vêm visitar o nosso município e que pernoitam na cidade. 15% são excursionistas, que são aqueles que vêm, passam o dia e que não pernoitam na cidade. E 25% eles são veranistas, são aqueles que possuem a segunda residência, a casa de praia. Em relação à origem dos visitantes, 96% são brasileiros, os outros 4% aí se dividem entre argentinos, uruguaios, paraguaios e chilenos. Desses brasileiros, cerca de 48% então são de Santa Catarina, 37% do Paraná, 4% de São Paulo e 2% do Rio Grande do Sul. Em relação aos municípios, 20% de Joinville, 15% de Curitiba, 7% de Jaraguá do Sul, 5% de Londrina e 37% outros municípios da região e também do interior do Paraná. Perfil: 58% são mulheres e 42% são homens. 35% possuem de 45 a 69 anos, 31% de 35 a 44 anos e 27% de 19 a 34 anos. E 71% desses visitantes, eles vêm em grupo familiar. Isso significa dizer que eles estão em pelo menos 3 pessoas, Porque nós tínhamos ali na pesquisa a opção de estar o casal, de estar sozinho, de estar em grupo de amigos ou em grupo familiar, então a partir de 3. A renda:
15,63% possuem até 2 salários mínimos de renda, 8,57% mais de 10 salários mínimos, cerca de 20% de 2 a 3 salários mínimos, 16% mais de 3 até 5 salários mínimos, 18% de 5 a 10 salários mínimos e os demais não informaram. Os resultados em relação à renda, né? Quando a gente cruza com a classificação de classes sociais do IBGE, a gente percebe que predomina a presença da classe D, com 20%, seguido da classe B, com 18,5%, C, com 16%, E, com 15,7%, e a classe A representa 8,6% dos entrevistados. Em relação às características, né, a principal motivação, cerca de 83% dos visitantes vêm a São Francisco do Sul motivados pelo lazer. E desses, né, motivados a lazer, 75% o principal fator de atratividade são as nossas praias. 80% pernoitam na cidade e a permanência média é de 9,3 dias. Em relação ao meio de hospedagem utilizado, 28% pernoita na casa de parentes e amigos e, portanto, não tem nenhum gasto com hospedagem. 27% em casa ou apartamento alugado. Somente 4% ficam hospedados em hotéis, 17% em imóveis próprios, que são os veranistas, um percentual não informou, e somente 5% em pousadas, né? Então, um número pequeno de pessoas fica hospedado nos meios de hospedagens tradicionais. Em relação à média de gasto total por dia, por pessoa, destaca-se aqui que 56% dos visitantes gastam entre R$1 e até R$75 por dia, incluindo a hospedagem, os gastos em bares, restaurantes, compras, gasolina, passeios, né? E aqui a gente percebe que é um gasto relativamente baixo. Nós incluímos na contagem aqueles que não gastam nada porque estão hospedados na casa de amigos e parentes. Então, de certa forma, puxa um pouco esse resultado para baixo, né? Mas ele reflete a média de gastos dos nossos turistas na cidade. Em relação à avaliação, né? O acesso ao destino, cerca de 58% classificam como bom e ótimo, depois 13% como ruim, 16% como péssimo, né? E, 17% como regular e depois 10% como ótimo, né? Troquei ali no começo. Em relação à avaliação da limpeza, 28% como ótimo, 55% como bom e 11% só como regular, depois 4% como ruim. Então aí praticamente, né, 83% classificam como ótimo e boa a limpeza da nossa cidade. A sinalização, 17% considera ótimo, 43% considera bom, mas 22% considera regular e 8% ruim. Então, sinalizando um aspecto a ser melhorado. Em relação à avaliação da pavimentação, 41% classifica como bom, 25% classifica como regular, 12% como ruim e 10% como péssimo. Como a gente esteve acompanhando aí, né, o grupo fazendo a coleta, esses resultados eles variavam muito dependendo da experiência do turista e até do local onde eles estavam hospedados, né? Em relação à avaliação do saneamento básico, 30%
33% como bom, 17% ótimo, 12% ruim, 10% péssimo, aqueles 19% que não se aplica porque eles não observaram a situação, e 9% como ótimo. Então aqui mais uma vez a gente sabe que é um aspecto, né, uma necessidade a ser trabalhada. Sobre a intenção de retornar ao município, 97% sim, pretende voltar ao município de São Francisco. Essa informação, né, nos permite dizer que a experiência do turista em São Francisco do Sul, de um modo geral, foi bastante satisfatória e que ele pretende retornar em determinado momento. Ainda, quando questionados acerca da opinião da implantação da taxa de preservação ambiental, 52% dos turistas, e que são os possíveis pagantes, manifestaram-se a favor da taxa. E aí no estudo completo a gente tem alguns depoimentos, né? E a maioria destaca a questão da preocupação com a preservação do meio ambiente, com a possibilidade de melhoria da qualidade da estrutura oferecida, e também a preocupação em relação aos gastos, aos valores arrecadados e aos investimentos que serão realizados, né? E aí somente 34% contra e ainda 14% dos entrevistados indiferentes. Agora a pesquisa com o trade turístico, né? Então nós entrevistamos a demanda e depois entrevistamos os empresários, né, que compõem diretamente aí a cadeia produtiva de turismo, especialmente os meios de hospedagens, restaurantes, bares, lanchonetes e postos de gasolina. O objetivo dessa pesquisa foi de conhecer os impactos da atividade turística na temporada de verão junto aos estabelecimentos do trade. E como eu já falei, né, foram realizadas as entrevistas com os gestores desses equipamentos. Foram entrevistados 62 estabelecimentos de um universo de 124 estabelecimentos cadastrados junto à gerência de turismo, onde dos meios de hospedagens a gente tem, considerando o universo, o todo, e dos bares, restaurantes e similares, aqueles que estão nas regiões turísticas. O período, né, de realização das entrevistas, que foram realizadas em sua maioria pessoalmente, algumas por telefone, foi de 19 de fevereiro a 9 de abril, e essa amostra nos garante uma confiabilidade dos resultados de 90% e permite uma margem de erro de 10%. Sobre os tipos de estabelecimento pesquisados, nós conversamos aí com restaurantes, com lanchonetes, com bares, hotéis, pousadas, cafeterias, sorveterias, postos de gasolina e albergues. Em relação à geração de emprego na temporada por estabelecimento, aqui a gente destaca que o setor de bares e lanchonetes, né, são aqueles que mais geram emprego, então, nesse período, com 131%, depois a hotelaria com 63%, postos de gasolina 8% e os restaurantes com cerca de 68%. Quando a gente realiza um cruzamento desses resultados por região, considerando as vagas, né, na temporada por região, a gente percebe que os balneários, eles têm o maior incremento, né, 250% para os bares e lanchonetes dos balneários, 68% para a hotelaria e 89% para os restaurantes. O incremento na região do centro é um pouco mais tímido, a atividade de certa forma se mantém durante todo o ano, e a gente destaca aqui também a região, né, do Estaleiro, a Vila da Glória, com um incremento também significativo, aí 125% na hotelaria e 58% nos restaurantes. Então, a taxa de ocupação média dos meios de hospedagens. Na baixa temporada é de 41% e na alta temporada de 90%, um número de certa forma interessante, significativo. O número de atendimentos médios diários anuais nos restaurantes, bares, lanchonetes e postos
cerca de 117 pessoas são atendidas, e na alta temporada esse número praticamente triplica, né? A gente vai para 297 atendimentos. Em relação ao aumento dos atendimentos em todos os estabelecimentos, mais uma vez, os bares e lanchonetes se destacam, né? Eles têm um incremento nos atendimentos em cerca de 522%. Depois a hotelaria com 132%, os postos de gasolina com 53% e os restaurantes com 162%. Diária média praticada pelos meios de hospedagens. O valor da diária média na baixa temporada é de R$ 195, na alta temporada de R$ 285. O ticket médio, né, que é o valor que o consumidor gasta lá no restaurante, na lanchonete, na baixa temporada de R$ 37 e na alta temporada esse valor sobe para R$ 52 aproximadamente. Quando questionados em relação à realização de melhorias no estabelecimento, 55% responderam que sim, que realizaram alguma melhoria do tipo pintura, manutenção, compra de enxoval, e 45% não realizaram nenhuma melhoria. Sobre a realização de ações de divulgação, 52% responderam que sim, que eles realizam, especialmente hoje voltadas às redes sociais, e 48% não realizaram nenhum tipo de divulgação do seu estabelecimento. Sobre a realização de treinamento com a equipe, 85% dos entrevistados não realizou nenhum tipo de treinamento com a equipe e 15% sim realizou algum tipo. Por fim, né, em relação à opinião desses estabelecimentos acerca da implantação da TPA, 81% se manifestaram a favor e veem na implantação da taxa como uma forma de não só de preservar o meio ambiente, mas de qualificar a estrutura, né, que nós temos disponível e qualificar os gastos também dos turistas que nos visitam. E 17% se manifestaram contra, 2% indiferentes. Em relação ao fluxo de veículos e visitantes, né? Nós, mais uma vez, em relação aos aspectos metodológicos, nós utilizamos a pesquisa de mobilidade da Universidade Federal de Santa Catarina, né, a metodologia da pesquisa de mobilidade. Utilizamos os dados históricos da contagem contínua do DENIT, que vem acontecendo desde 2014, né, e que usa tecnologia e faz a contagem sem exclusão das placas de São Francisco que passam na BR. E aí nós adotamos então a coleta, né, por amostragem todas as sextas-feiras e sábados, desde 15 de dezembro até 17 de março de 2018. Durante 2 horas, né, nós tínhamos uma equipe lá na proximidade, ali no bairro Miranda, fazendo essa contagem, com um intervalo de cada 15 minutos. E aí nós fizemos uma classificação em veículos leves, médios, pesados e motos. Os carros com placas de São Francisco do Sul, eles foram excluídos dessa contagem, o que, é claro, a gente sabe que nós temos moradores com placa, com veículo de fora, né? Mas, assim, de um modo geral, a gente consegue, a sua maioria são visitantes, e os dados serviram como referência para os cálculos de fluxos totais, né? A partir dos resultados anteriores do DENIT, nós desenvolvemos um cálculo matemático e chegamos, então, nesses números, né? De que no ano de dezembro de 2017, nós tivemos uma média diária de 7.200 veículos entrando em São Francisco do Sul. O DENIT, referência do ano anterior, registrou 259 mil veículos durante todo o mês. Nós calculamos o número de 223 mil veículos, lembrando que aqui nós estamos excluindo as placas de São Francisco.
E se nós considerarmos 1,5 ocupantes por veículo, que é o que define a metodologia do DENIT para a circulação dentro das cidades, nós tivemos só no mês de dezembro cerca de 335 mil visitantes. Se nós cruzarmos os resultados da nossa pesquisa, onde 70% viaja, vem para São Francisco em grupo familiar, e que nós temos, portanto, 3 pessoas, pelo menos, dentro do carro, a gente chega a um número de 670 mil visitantes no mês de dezembro. Depois, janeiro, respectivamente, 7.002 veículos por dia, 266 mil é a referência do DENIT, 217 mil é o nosso cálculo, excluindo placa de São Francisco, total de visitantes, pelo menos 325.600 e, considerando 3 ocupantes, 651.200. No mês de fevereiro, diariamente 9.117, depois 229 mil a referência, 255 mil o cálculo, 383 mil os visitantes, considerando 1,5 por veículo, podemos chegar até 766 mil. No mês de março, a atividade turística já começa a diminuir, então a gente observa aqui uma redução, 4.710 veículos diários, 211.500 referência do DENIT, 146 mil os veículos calculados, pelo menos 219 mil pessoas estiveram, até 438 mil então visitaram o município. Os totais de pelo menos estiveram em São Francisco neste período de dezembro de 2017 a março de 2018, 1.272.000 visitantes, e podendo chegar até 2.524.616 visitantes. Isso não significa dizer que são pessoas diferentes, Podem ter sido, inclusive, aquelas pessoas, os veranistas, que têm a sua casa de praia, que vêm no final de semana, que voltam durante a semana para Joinville para trabalhar, mas nós recebemos este fluxo de pessoas. E aí, para concluir a minha apresentação, a gente sintetiza de que o município de São Francisco ele possui uma atividade turística consolidada, que nós temos os nossos recursos naturais, que são os principais atrativos ou os fatores de atratividade dos turistas de fato para a cidade, e que, portanto, eles precisam ser preservados de modo que nós possamos garantir essa atração para as gerações futuras, que nós temos uma oferta que não é só composta desses atrativos, mas que precisa de infraestrutura, de equipamentos e serviços qualificados, e que para isso nós precisamos de investimentos e, portanto, de recursos para realizar esses investimentos. E, de outro lado, nós temos uma demanda que precisa ser maximizada, que precisa ser diversificada em termos de segmentos, como, por exemplo, o segmento de eventos esportivos, que ocupa os meios de hospedagens, a hotelaria, as pousadas, que vai para os restaurantes, para os bares e lanchonetes, de modo que nós, que estamos na comunidade e que lidamos com essa atividade, possamos usufruir dos efeitos multiplicadores da atividade turística e promover o desenvolvimento sustentável de São Francisco do Sul. Muito obrigada.